Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 35 do estudo de Espiritismo nível básico. Para quem está começando a conhecer o Espiritismo, que quer aprofundar na doutrina espírita, essa sequência de vídeos, ela faz a leitura do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que Kardec compilou, e estudando o Livro dos Espíritos é o estudo inicial para quem quer se aprofundar e conhecer a doutrina espírita e colocar em prática a doutrina espírita. Por isso, nós vamos da primeira pergunta até a última pergunta. Lembrando que o Livro dos Espíritos ele foi montado por Kardec com perguntas e respostas. Perguntas de Kardec e respostas que ele recebeu dos espíritos. Bom, nós então estamos agora na pergunta 291. E nesse vídeo, nessa aula, nós vamos da 291 até a 303. Como a gente sempre faz, a gente vai ler o sinal verde com uma página de abertura para que a gente faça então um entendimento e faça um pouquinho do que a gente chama de reforma íntima. Um trabalho de entendimento para que a gente coloque em prática as boas práticas e deixe, então, de lado hábitos ruins, deixe de lado aqueles hábitos viciosos que a gente traz ao longo de anos e anos e anos, né? E que a gente vai se corrigindo para que consigamos, então, cada vez mais ir melhorando a nossa vibração, melhorando a nossa vida de uma maneira geral. E o caminho é esse, é reforma íntima e dedicação, estudo, disciplina. E bora lá então. Bom, eu sempre recomendo que a gente faça o estudo sempre da primeira aula até seguindo a sequência, porque naturalmente existem algumas perguntinhas que Kardec fez no início, que são perguntas fundamentais, que são necessárias para que você compreenda a doutrina. Então, você pode depois, então, retornar, assistir, mas é muito recomendável que você venha fazendo as aulas na sequência. Bora lá, então. Vamos, então, ler o sinal verde de hoje no texto com o título Hábitos Infelizes. Usar pornografia ou palavrões, ainda que estejam supostamente na moda. Pegar, tapinhas ou cutucões a quem se dirija a palavra. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Estender boatos e entretecer conversações negativas. Falar aos gritos. Rir descontroladamente. Aplicar franqueza impiedosa, a pretexto de honorificar a verdade. Escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Comparar comunidades e pessoas, espalhando pessimismo e desprestígio. Fugir da limpeza. Queixar-se por sistema, a propósito de tudo e de todos. Ignorar convivências e direitos alheios. Fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes do próximo. Irritar-se por bagatelas. Indagar de situações e ligações cujo sentido não possamos penetrar. Desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias. Contar piadas suscetíveis de machucar os sentimentos de quem ouve. Zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes. Analisar os problemas sexuais, seja de quem seja. Deitar conhecimentos
fora de lugar e condição, pelo prazer de exibir cultura e competência. Desprestigiar compromissos e horários. Viver sem método. Agitar-se a todo instante, comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução dos deveres próprios. Contar vantagens sob a desculpa de ser melhor do que os demais. Gastar mais do que se dispõe. Aguardar honrarias e privilégios. Não querer sofrer. Exigir o bem sem trabalho. Não saber aguentar injúrias ou críticas. Não procurar dominar-se, explodindo nos menores contratempos. Desacreditar serviços e instituições. Fugir de estudar. Deixar sempre para amanhã a obrigação que se pode cumprir hoje. Dramatizar doenças e dissabores. Discutir sem racionalizar. Desprezar adversários e endeusar amigos. Reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer. Pedir apoio sem dar compreensão. Condenar os que não possam pensar por nossa cabeça. Aceitar deveres e largá-los sem consideração nos ombros alheios. Muito bem. É um texto grande, né? Um texto aqui dos maiores aqui que a gente leu até agora aqui no Sinal Verde. Muito bem, vamos tentar, eu vou tentar fazer um resumo aqui dos principais pontos aqui que eu vejo, né? Para a gente fazer o aprendizado e poder colocar em prática a nossa reforma íntima, que esse é o principal objetivo desse nosso momento agora, né? É ler o Sinal Verde, compreender o Sinal Verde, né? E compreender os ensinamentos para colocar em prática. E esse colocar em prática é diariamente. A reforma íntima não é um estalar de dedos, de forma alguma, já falamos isso antes aqui também, né? A reforma íntima é um trabalho constante, gradual, e se errar, se sair do caminho, e errei, puxa vida, não devia ter feito isso, segue em frente, continua sem perder o rumo, tenta corrigir o erro que cometeu, e segue em frente com a certeza de que você está no caminho correto, na senda correta de Jesus, seguindo o Evangelho de Jesus. Então é isso que temos que ter em mente e não parar, não desistir de forma alguma, né? Persistência, disciplina, disciplina e disciplina, como dizia Emmanuel para o Chico. Usar pornografia ou palavrões, e ainda que estejam supostamente na moda. Quando ele fala aqui supostamente na moda, né, são piadas de baixo escalão, né, piadas de um nível ruim, de seres, né, que ainda estão muito na matéria, né, que gostam de normalmente ficar fazendo piadinhas de tudo e de qualquer besteira, né? E aí é que a gente tem que parar, tem que perceber e não reproduzir isso, né? Porque o que acontece muito é o nosso subconsciente aceitando, entrando, gravando, e daqui a pouco, quando você for ver, você está repetindo aquela besteira que você ouviu de uns amigos atrás, né? Então, isso é que a gente tem que ligar o nosso filtro e perceber quando estamos entrando no processo automático. Por quê? Quando a gente fala de a moda, é a moda da sociedade, né? Supostamente isso aí está na moda, todo mundo fala, então eu vou falar também. E não pode. Você é um dos demais que está na ralé do planeta, ou seja, daquele nível bem básico de espíritos, ou você quer realmente se elevar, se espiritualizar e seguir o caminho que Jesus nos indica. Se você quer seguir com esse diferencial e fazer a sua encarnação com elevação,
você não pode deixar o seu subconsciente no automático. Ah, liga aí o automático e vai pilotando aí para mim aí no automático. Existem estudos científicos que dizem que 95% das nossas ações diárias são automatizadas. Então, isso, se você parar para pensar, ah, não é possível, que isso? Eu estou aqui, eu vou fazer um sanduíche, eu faço o sanduíche que eu quero, eu escolho o que eu vou colocar no sanduíche. É verdade. Mas tem processos automatizados ali no meio, né? Tem, por exemplo, quando você está dirigindo o carro, você passa a marcha, você não sente. Aquilo ali já está no subconsciente automatizado, de quando tem que passar. Quando o teu racional, que é o pré-cortex, para pensar, o teu subconsciente já mexeu o braço e já passou a marcha. Você já tomou algumas ações automatizadas. Quando você vê, você está com o pote de manteiga na mão para passar no sanduíche, por exemplo. E por aí vai. Quando você vê, você está fazendo uma piadinha que não deveria fazer, mas aquilo entrou no teu subconsciente porque você viu no programa de ontem à noite na televisão. E é assim que vai funcionando o nosso subconsciente. Temos que tomar o controle do nosso subconsciente em todos os momentos do dia. É fácil isso? Não é fácil. Mas é importante que você ligue esse pensamento. Olha, vou me controlar. Vamos ver. E durante o dia você vai perceber quando saiu uma frase meio que no automático. Mesmo que seja uma frase de bom dia, né? Que seja um bom dia carinhoso, diferente daquele bom dia automatizado, né? Que fala por falar, só para cumprir o que todo mundo faz. Fale algo diferente, algo com carinho, que saia do teu fundo do teu coração, querendo transmitir afetividade a todos. Então, é esse o trabalho que temos que constantemente controlar, para não sermos levados pela manada, que é isso que acontece na maioria das vezes. A gente é conduzido pela sociedade e acabamos tendo pensamentos, escolhas, muitas vezes, só porque está todo mundo fazendo. Então eu vou fazer também. Não, você tem que tomar a rédea das tuas escolhas e das tuas decisões. Pare sempre para pensar. Será que é esse o caminho? Será que o que eu estou fazendo é correto? Em todas as situações da tua vida, tome as rédeas do teu destino. Esse é o grande segredo, é o grande, talvez o maior aprendizado de uma reforma íntima. É o ser saber fazer as suas escolhas, selecionar e aprimorar os gostos de cada um, ter os seus gostos cada vez mais aprimorados. Antigamente, um prazer era um sanduichinho. Hoje, o prazer pode ser um livro aprofundado de filosofia, ou um bom vídeo, um bom estudo, mas não porcarias que a sociedade trata como o normal. Então, liguem o filtro de vocês, selecionem constantemente. Isso fixa no subconsciente e a gente começa a tomar as decisões, falar as palavras corretas, manter silêncio quando tiver que manter silêncio, saber ouvir. Hoje em dia, nossa sociedade fala o tempo inteiro, e o tempo inteiro está acostumada a ter reações imediatas. E essas reações normalmente não são boas. Paramos para pensar sempre, em silêncio, transmitindo luz e energia boa. E aí a gente fala. Por exemplo, eu separei alguns ditos populares. Eu vou falar primeiro os bons. Os bons ditos populares. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é uma frase, dito popular, né? Dito por Jesus, mas se tornou depois um dito que todo mundo fala, e é correto. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso me lembra a persistência, não desistir.
é uma frase boa. A pressa é inimiga da perfeição. Vamos com calma, que a gente vai chegar lá. À noite, todos os gatos são pardos. Será que essa é uma frase boa? Essa eu não sei, hein? Temos que prestar atenção em tudo e parar para raciocinar. Coloque no comentário. Será que essa frase, todos os gatos são pardos, é boa? É uma frase, um dito popular útil que você repetiria? Coloque nos comentários. Deixe seu like, faça a sua inscrição se não fez ainda. As aparências enganam. Opa, essa é boa. Essa, com certeza. A gente erra muito pelas aparências, sem nem ouvir a outra pessoa. Então é sempre importante saber ouvir e não julgar pela primeira vista. A voz do povo é a voz de Deus. Às vezes sim, às vezes não. Águas passadas não movem moinhos. Essa é verdade. Não é? O que passou, passou. Vamos em frente, olhando sempre para frente. Quem semeia ventos, colhe tempestade. Essa é uma frase correta. Não é? Quem está o tempo inteiro brigando, vai receber de volta conforme a lei do retorno. Vai receber tempestade. Malditos populares, ditos ruins, ditos que a gente repete no automático e não deveria repetir se a gente tiver com nossa razão noética, né? A partezinha racional atuando, em vez de deixar o consciente, subconsciente no automático, jogando as palavrinhas para o nosso pensamento. Não, para subconsciente, segura, essa não, né? Então a razão ela sempre atua assim. Subconsciente jogou um pensamento ruim, você não, isso não, descarta, né? Ah, guerra do Golfo, guerra de não sei aonde. Não. O racional. Não. Daqui a pouquinho está resolvido. Daqui a pouquinho tudo está resolvido. Então, dessa forma, a gente vai controlando o nosso subconsciente e explicando para ele, olha, mantenha calma, sempre pensamentos bons. E ele, então, vão florindo o terreno do subconsciente. Cada vez mais surgem pensamentos bons. É um trabalho gradual, pessoal. É um trabalho que a gente vai fazendo e vai surtindo cada vez mais efeito ao longo do nosso dia a dia, ao longo dos meses, ao longo dos anos. É um trabalho longo. Maus ditos populares, ditos ruins, que não se deve usar. Menino não leva desaforo para casa. Quem tem telhado de vidro não atira pedras. Na verdade, não atira pedras ninguém. Ninguém tem o direito de atirar pedras. Não importa se tem telhados de vidro ou não. Um dia da caça, outro do caçador. De forma alguma, isso lembra vingança. Isso lembra Velho Testamento, que Jesus aboliu, trouxe um Novo Testamento de amor entre todos, inclusive amai o inimigo. Como disse Jesus, até o inimigo devemos amar. Caiu na rede é peixe. De forma alguma. Jesus também, nos evangelhos, a gente encontra, selecione, jogue fora os peixes pequenos e fique com um peixe grande. Tem uma passagem no Evangelho de Tomé que Jesus comenta isso. Evangelho gnóstico de Tomé. Evangelho dos primeiros cristãos. Está lá. Selecione para tudo. Selecione o que de fato é importante na sua vida. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pensamento de raiva, de ódio, pensamento de quem quer algum tipo de vingança. Afastem isso. Os olhos, o que os olhos não veem, o coração não sente. Mais uma mentira popular, porque Deus está vendo tudo. E se você fez alguma coisa errada, arrepende-te depressa, porque Deus te viu. E a lei do retorno não falha. Volta para você. Lei da causa e efeito também. Quem ri por último, ri melhor. Mais uma que lembra vingança, que lembra a discórdia.
Evitem esse tipo de frasezinhas populares. Então eu dei um exemplo aqui para vocês de algumas, mas se vocês procurarem, tem muitas e muitas e muitas, né? Que a gente deve evitar os ditos populares. Tem alguma coisa que vale a pena, que é boa. Alguns conceitos populares que se tira útil, né? E outros que não. Outros que são terríveis. Bom, como é que eu saibo o que eu devo falar e o que eu não devo falar, né? Razão noética ligada ao tempo inteiro, a tua razão interna, que se baseia no que você acredita. Se você acredita em Jesus, Evangelho de Jesus, pense sempre, isso daí Jesus faria, está no Evangelho de Jesus, faz bem para as outras pessoas, então eu vou em frente, então eu vou falar. Vai trazer algum desconforto, aí entra a inteligência emocional que nós falamos já nas últimas aulas, né? Vai trazer algum desconforto para os demais? Então eu não vou falar. Tá? Então, pessoal, é muito por aí. Outras frases aqui que eu separei. Comparar comunidades e pessoas, espalhando pessimismo e desprestígio. Foi uma das frases que mencionadas aqui por André Luiz. Né? Comparar comunidades e pessoas. Fazendo comparações, né? Comparações e tudo, espalhando desprestígio, espalhando pessimismo, né? Queixar-se por sistema, a propósito de tudo e de todos. Então tem gente que vive o tempo inteiro se queixando de tudo. Não é? Não podemos agir assim. E como controlar? Vou falar em seguida. Outro exemplo de André Luiz que cai na mesma condição. Fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes no próximo. A mesma coisa da anterior. Né? A anterior apontava erros em tudo e em todos, segundo ele. Essa daqui fixa e apontar erros e defeitos do próximo. Dramatizar doenças e dissabores, né? Aquele drama, a famosa sofrência, que eu chamo de sofrência, né? O desejo de sofrer. Um pensamento que às vezes a gente tem enraizado lá no subconsciente, né? Que às vezes algumas religiões colocam no nosso subconsciente de que, você só vai para o céu se você sofrer, se estiver em sofrimento. Né? Então tem gente que acha que tem que estar sofrendo para ir para o céu. Isso é um erro também que a gente traz implantado lá dentro do nosso subconsciente e temos que tirar as raízes, botar para fora para que a gente consiga ter a nossa vibração em paz, a nossa paz interior, para que consigamos seguir em frente com felicidade, com harmonia com Deus, de fato, e com uma boa vibração. Esses itens últimos que eu li agora, eles se referem à positividade. A gente deve praticar a positividade, pensamentos positivos, constantemente. Se veio um pensamento qualquer negativo, afasta e fala assim, não, vai dar certo sim, vai dar tudo certo. Estamos com Deus, Deus sempre ajuda, sempre dá certo. Então vai dar certo, certeza, para tudo na sua vida. Se alguém vier com um pensamento ruim, bote o seu bloqueio do seu racional, tá? E não, vai dar certo, fique tranquilo, e se afaste. Se afaste para não ser contaminado. Porque quando tem uma pessoa pessimista falando mal, falando besteira, falando coisas ruins, degradantes, fofoca, né? Faz mal para a pessoa que está falando, faz mal para quem está ouvindo, porque é carga de energia negativa que vai para cima, e faz mal para a pessoa também que ela está falando. Se ela está falando de um terceiro, faz mal para o terceiro também. Então, cuidado com os pensamentos negativos. Para a gente manter a nossa boa vibração, a gente tem que estar o tempo inteiro com uma positividade ativa, com a nossa mente controlando no racional, a nossa razão noética fazendo as escolhas e não deixar solto o subconsciente decidir. Tem um outro ponto que ele fala, exigir o bem sem trabalho. E aí entra razão, né? Razão e bom senso. Ninguém vai querer pedir a Deus e achar que Deus vai entregar alguma coisa sem a gente ter trabalhado, sem a gente ter se esforçado. Senão, que aprendizado que você fez? Não é que
no mínimo, você tem que mostrar a Deus que você realmente está no caminho e está sabendo fazer e passar pelos aprendizados que Deus coloca na nossa frente. Aí você recebe. Equilíbrio, caminho do meio sempre. Tem alguns pontos aqui que ele comenta. Olha, evitar falar gritando e tudo, né? Isso tudo o que que é? Isso tudo os excessos, né? E aí a recomendação qual é? Equilíbrio, sempre caminho do meio, centrado, mansuetude, como disse Jesus, né? Um ser de paz tem que ser um ser calmo, manso, tranquilo, que trabalhe com silêncio, sabendo ouvir sempre. E isso me lembra sempre os essênios, porque os essênios diziam, olha, menos masculino, menos feminino, menos os sentidos, menos os prazeres da matéria, menos sensações terrenas, cada vez menos. Satisfaça com um prato de comida simples, saboroso e que vai, acima de tudo, fazer bem para a tua saúde. Sempre. Satisfaça com os menores detalhes da vida. E menos sensações, menos prazeres, menos sentidos da matéria, né? O que significa isso? Significa você viver menos dependente desses prazeres, dependente de sabores, dependente de olfato, de músicas em excesso, né? É bom, mas sem excesso de dependência, sem apego exagerado. Cada vez menos. E quando você se afasta dos extremos, você vem para o centro. E o centro, o que é? O centro é a consciência, o raciocínio equilibrado. E esse é o melhor caminho. Tem uma outra frase que fala, olha, não querer sofrer, né? Não querer sofrer. Mas aí tenhamos bom senso, conhecimento e estudo das leis divinas. Você e todo mundo que está encarnado tem que passar por algumas pedrinhas no caminho, porque provavelmente estão devendo de outras encarnações. Tem que fazer alguns aprendizados. Mesmo que não tenha um débito anterior, você às vezes tem que aprender aquele determinado atributo, aquele determinado aprendizado, para poder se elevar. Reduzir o ego e pensamento no todo constante. Isso é o que nós temos que fazer. Você não é uma gota em um oceano. Você é um oceano e uma gota. Como dizia o profeta Sufi, Rumi, aquele que conhece a si mesmo, conhece ao mesmo tempo as profundezas do todo. Evangelho de Tomé. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Sócrates, né? Então, eu citei aqui no finalzinho 3 frases que dizem que, olha, nós temos que, acima de tudo, ter controle de nós mesmos, né? E essas 3 frasezinhas, elas representam isso. É controlar o ego, controlar o subconsciente. Controlando o subconsciente, a gente controla tudo o que a gente fala, que a gente pensa, que a gente fala e o que a gente age, né? Porque o que a gente fala é o que a gente antes pensou. E o que a gente está agindo é o que a gente também antes pensou e provavelmente falou também. Então, controle e segure as rédeas de sua jornada. Essa aqui é a grande mensagem aqui desse texto longo aqui que a gente leu. Muito bem, vamos agora então para as questões do livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 6, da vida espírita, ou seja, na vida espiritual. Né? O que acontece na vida espiritual? E aí, as perguntinhas que Kardec fez. Nós estamos no item relações de simpatia e antipatia entre os espíritos. Metades eternas.
Vamos falar sobre isso também. E vamos da 291 até a questão 303. Questão 291. Além da simpatia geral oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Resposta: do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material. Porque, então, esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então, lembrando das últimas questões, a gente falou que o que atrai os espíritos, essencialmente, é as vibrações, né? As similares afeições. Isso atrai eles, ou seja, os espíritos que gostam das mesmas coisas, né? Eles normalmente estão nas mesmas vibrações e normalmente eles se aproximam. Questão 292. Alimentam ódio entre si os espíritos? Resposta: só entre os espíritos impuros há ódio. E são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Então, naturalmente, os espíritos, quanto mais elevado, chega num estágio que não tem mais ódio, né? É inadmissível você pensar em odiar um outro. Inadmissível, né? Então, mas os espíritos dos níveis inferiores, espíritos ditos imperfeitos, né? Ou até os espíritos que estão ali na parte intermediária da escala dos espíritos, como vimos nas últimas aulas, né? Eles ainda mantêm algum tipo ali de raiva e de ódio, né? Bom, é isso. Então, só os espíritos impuros é que são capazes de se odiar, né? Ou de ter algum ódio ainda, algum rancor que seja, de outras encarnações, às vezes, de coisas desse tipo. Tá? Os espíritos mais elevados compreendem a evolução de todos os seres, compreendem que todos erramos, compreendem a necessidade de perdoar, acima de tudo, né? E até ajudar o outro a não cometer mais erros. E aí é aquele pensamento, então, de ajudarmos para nos elevarmos, sabendo que cada um tem o seu tempo. Questão 293. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos? Dois seres que foram inimigos na Terra? Resposta: não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente e pueril o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto se não purificam. Se foi unicamente um interesse material o que os inimizou, o que os tornou inimigo, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam, não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Então, na maioria das vezes, os espíritos, né, principalmente os espíritos mais elevados um pouco, no nível intermediário e tal, eles não mantêm o ódio, não mantêm a raiva, não mantêm aquela inimizade. E até eles deixam de ter inimigos, porque compreendem a evolução de todos os seres, como eu comentei agora há pouco. E aí tem uma explicação. Sucede como entre dois colegas que, chegando à idade da ponderação, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis
e deixam de se mal querer. Questão 294. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? Resposta: essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Naturalmente, só acrescentando aqui um comentário, né? Naturalmente, depende do nível dos espíritos, né? Se for um espírito que se elevou muito depois dessa inimizade, depois desse obstáculo, né, que os homens praticaram um contra o outro, mas um deles, digamos, evoluiu muito, ele deixa de ter qualquer tipo de sentimento ruim perante o outro. Por quê? Foi um ser que se elevou, né? Eventualmente, pode acontecer de um dos dois se elevar. E aí, se um dos dois se elevar, ele começa a perceber que é cada vez mais que aquilo não tem razão de ser. Aquela inimizade não tem porquê. Questão 295. Que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Resposta: se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam, até não raro em outra existência. Deus pode permitir que assim seja, por castigo. Então vejam bem, que vos percebam em outra existência, podemos compreender em outro momento de encarnação. E aí é isso, tá? E aí pode acontecer de uma perturbação de um espírito estar perturbando um ser encarnado por raiva de efeitos de encarnações anteriores, né? Mas falamos mais sobre isso aí, mais no avançado. Né? Mas é importante a gente compreender isso, que, olha, existem espíritos rancorosos que guardam rancores e que estão ainda num nível que não lhes permitiu ainda perceber que estamos todos em evolução, que estamos todos, que erramos e que é normal errar porque estamos em evolução. E o perdão é necessário, como deixou claro Jesus. Né? Questão 296. São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Resposta: não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Então, quanto mais puro, quanto mais amor, maior a felicidade, maior a percepção de felicidade, de amor extremo a tudo e a todos. E aí não tem ódio, não tem nada que se aproxime dos espíritos. Quanto mais elevado, maior esse grau de transbordar amor, né? De cada vez mais você estar ali com Deus dentro de você, né? Unido com Deus. E aí, mais em espíritos de baixo nível e espíritos que ainda não conseguiram fazer a sua evolução, aí, naturalmente, eles estão suscetíveis, né, a essas falhas e a manter, então, o rancor. Questão 297. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Resposta: sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física,
de ordem material desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então é isso. Então, no mundo espiritual, a gente está mais próximo do mundo real. Então, a gente tem a nossa consciência, inclusive, mais ampla, mais aberta, sem as limitações da matéria. E aí a gente consegue ainda ter amor àquele outro espírito, ter amor àqueles outros que a gente tinha simpatia. Desde que a simpatia seja uma simpatia sincera, não uma simpatia por interesses da matéria, como ele comenta aqui também. Questão 298. As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá. E aí é uma pergunta pensando provavelmente naquela cara-metade, né? A famosa cara-metade, ou o amor perfeito, né? Aquela outra metade do ser, que se no popular, né, os povos em algumas civilizações sempre falaram por aí, né? E a resposta dos espíritos, né? Então a pergunta existe essa sua metade, né, a que fatalmente um dia se reunirá? Resposta: não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam. Isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Tá? Então não existe cara metade, o amor da minha vida. Não existe, somos todos espíritos individuais, por essência, mas que devemos nos amar a todos, e não a um ser só, que nessa existência veio ao nosso lado. Devemos querer muito bem, podemos ter muita simpatia, muitas afinidades, muito sincronismo, muitas energias similares, mesma vibração, mas não significa que é uma cara metade para viver a eternidade ao lado dela. Não. Apesar de que é possível, os espíritos mesmo já comentaram que muitas vezes acontece de dois espíritos que se gostam muito, que têm muita similaridade, consequentemente, têm débitos em comum, né? Passaram encarnações anteriores juntas e pedem para vir de novo, para muitas vezes resgatar débitos anteriores ou fazer lições que não fizeram ainda e fazerem juntos. E, eventualmente, às vezes, Deus concede, a espiritualidade atua, ajuda, direciona e eles tornam a vir em outras encarnações juntos. E na espiritualidade, por terem uma simpatia muito grande, uma energia próxima de um e de outro, né? Umas vibrações muito próximas, muito provavelmente se encontrarão de novo e viverão na espiritualidade aguardando uma nova encarnação, possivelmente em conjunto. Tá? Bom, mais uma vez, essa percepção de união forte que existe na matéria, quando a gente vai para o mundo espiritual, com a abertura da nossa consciência, percepção do todo, do universo, e aí a nossa consciência percebendo também o universo em si, as leis universais, que a gente já traz isso dentro da nossa razão noética e que isso se expande quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente muitas vezes percebe, então, não perde aquela união, não perde aquela afeição, ao contrário, aumenta, né?
mas percebe que a ideia de cara metade não tem sentido, né? A ideia de par perfeito ou de união eterna não tem sentido, a não ser a união com Deus, que é a união que todos nós caminhamos, né? Evoluindo, cada um no seu passo, cada um na sua velocidade, cada um no seu ritmo. Nós temos um objetivo, que é fazer a nossa união e retorno junto com Deus, tá? Integração com Deus, como já tivemos aqui uma outra questãozinha anterior que os espíritos comentaram, né? Como os gnósticos falavam também, processo de retorno e integração com Deus é quando acabam a necessidade de novas encarnações. Questão 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Resposta: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Essa é a resposta. E aí complemento de que os espíritos anteriormente, em outras questões também já comentaram que o espírito é indivisível. Não existe isso de minha metade, a outra minha metade, não existe. Os espíritos já comentaram em questões anteriores, do início, de que o espírito é um ser indivisível. Questão 300. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Resposta: todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza, como dantes, com os que ficaram abaixo. Uma resposta aqui bem simples e direta, né? Quando os espíritos elevam e chegam numa posição de espíritos puros, né? Que é o nível dos perfeitos, os espíritos perfeitos, né? O nível mais alto, como a gente já estudou, esse nível aí, os espíritos se consideram todos um só, como se fossem um só, né? Ou seja, trabalhando em conjunto, se ajudando, sem ego, porque o grande separador, né, é a enganação da separatividade, né, que nós temos aqui, o pensamento da separatividade, do ser individual, né, que nós temos aqui. Quanto mais baixo na escala espiritual, a gente tem essa percepção de individualidade, né? E aí, conforme você vai se elevando espiritualmente, você vai percebendo a necessidade de ajudar os outros, vai percebendo os objetivos de elevação de todos, vai compreendendo o seu papel nesse meio e seu papel cristão, seu papel de espírito em caminho da elevação, conforme Jesus mostrou, fazendo caridade, fazendo amigos, amando a todos indiscriminadamente. Então, eu acho que é esse o caminho. Questão 301 agora. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? Resposta: identidade é resultado de identidade perfeita. Resposta: a simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Tá? Então, o que os aproxima é as suas simpatias e concordância dos seus pendores e instintos, como ele coloca aqui, né? Eu gosto da palavrinha, da sua razão noética, aquela razão que ele tem dentro de si mesmo, que ele mostra o caminho, que é o acúmulo do que você traz na sua consciência de todas as suas reencarnações.
E que a gente tem que, com elevação espiritual, com estudo, procurar cada vez mais desabrochar e encontrar essa inteligência e aprendizado que nós temos guardados dentro de nós, que nós viemos acumulando, mas que está lá guardadinho, escondidinho. Cabe a nós encontrar e fazer desabrochar. No mundo espiritual, desabrocha. Abre completamente, você se lembra de tudo. Mas aqui na matéria a gente fica limitado. Cabendo a nós, com bons trabalhos, com boas ações, com bons pensamentos, cada vez mais fazer desabrochar. Questão 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Resposta: na igualdade dos graus de elevação. Foi só essa a resposta. Na igualdade dos graus de elevação. Kardec perguntou, olha, depende simplesmente dos sentimentos, da igualdade dos sentimentos, pensamentos, ou também nos conhecimentos adquiridos, né? Conhecimentos de uma maneira geral. E a resposta foi, na igualdade dos graus de elevação. Essa é a sintonia. Podemos entender também a igualdade da vibração do ser, dos seres. Né? É isso, é o que marca e que unifica os dois aí. O grau de elevação é aonde ele está na escala espiritual. Né? Não, mas tá um pouco, nunca vai estar igual, tá, pessoal? Mas um pouquinho acima e um pouquinho abaixo já é o suficiente para ter uma afinidade muito boa. Se tiver uma discrepância muito grande, né, esse aqui falando coisas puras, provavelmente coisas boas, e um outro que só fala coisas chulas, coisas sem importância, coisas ali que não elevam o ser. Né? Então, o que acontece? Esse ser aqui de cima não sente afinidade com aquele outro lá de baixo. E provavelmente o de baixo também não vai sentir afinidade com o de cima, porque o de cima só fala coisas bonitas e eu não quero ficar perto desse cara. Né? É assim que funciona. 303 para a gente encerrar hoje. Mas a 303 tem a 303 e a 303A. Vamos na 303. Podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não são? Resposta: todos serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se, em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois. Se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionado. Então, estamos todos em evolução. Se esse que está aqui em cima hoje, ele não fizer os deveres de casa corretamente, ou seja, não suportar aqui tudo que tem que suportar de provas e de aprendizados, desviar. Uma pedra, vou desviar, vou dar a volta. Não, vamos sempre pensar o que eu tenho que fazer, né? O que a espiritualidade quer me ensinar. O que eu tenho aqui que mostrar para Deus que eu fiz essa lição? Como, né? Esse é o pensamento. E se o outro pegar uma senda boa de espiritualização e vier subindo, eles se encontram. E é assim. E lá na frente, quando os dois chegarem, um dia, e os dois chegarão num nível elevado, os dois serão espíritos puros. Tá? E ocorre também, conforme aqui a gente pode ler, né, ocorre de um poder ultrapassar o outro. Tá? Um que estava mais para baixo se esforçar tanto, com tanta dedicação, afinco e retidão, que acaba ultrapassando aquele outro que está seguindo um caminho meio em curva. Pode acontecer, não é? Assim é o nosso processo de elevação, constante, com várias encarnações. Questão A. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Resposta: certamente, se um deles for preguiçoso. Então, por exemplo, se um deles, de
de repente se perde, é preguiçoso, não quer continuar subindo, né, eles mudam o nível. Um sobe mais, o outro menos e pronto. Eles deixar de ser simpático não significa que o que subiu vai odiar o que está lá embaixo. Não. Eles só não estão no mesmo nível. Não falam a mesma língua, podemos entender assim, né? Então, eles não gostam dos mesmos gostos. Também podemos compreender dessa forma. A elevação do ser é muito fundamentada no aprimoramento dos seus gostos. Então, quanto mais você se eleva, mais você apura os seus gostos. Você para de gostar daquelas besteirinhas, daquelas coisas da matéria, e começa a ter uns gostos mais de coisas mais espiritualizadas, que vão te trazer mais consciência, mais aprendizado. Tá? Muito bem, pessoal. Essa foi longa, tá? Esticamos bastante, mas eu acho que foi bem proveitoso. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Um beijo no coração de todos.